Hoje vamos falar das doutrinas protestantes, que surgiram com as teses de Lutero, movimentos esses religiosos cristãos que aconteceram com a ruptura com a Igreja Católica e que ocorreram após a Reforma Protestante. E aí, meus amigos, se no final do vídeo vocês acharam que esse conteúdo trouxe um pouquinho mais de conhecimento, mais informação, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante. Mas vamos iniciar falando do calvinismo. Como sabemos, foi uma religião cristã fundada por João Calvino, um teólogo, líder religioso, cristão francês e ainda um escritor, ou melhor, o nosso pai do calvinismo. Ele nasceu em Nyon, região da Picárdia, na França, no dia 7 de julho de 1509. Filho do secretário episcopal, sua mãe falecera quando ele tinha apenas 6 anos, ficando aos cuidados de um aristocrata amigo da família. Ainda adolescente, foi enviado para estudar teologia em Paris, no ano de 1529. O seu pai ordenou-lhe que ele fosse fazer o curso de Direito, e assim ele fez. Depois de formado, abandonou a Igreja Católica e converteu-se ao protestantismo. Também prestava serviços, neste período, ao reitor da universidade. E o que os calvinistas defendiam? Bem, eles defendiam a predestinação, ou seja, a crença de que a salvação já estava determinada por Deus. Assim, meus amigos, a igreja era uma comunidade dos eleitos à glória, e os únicos sacramentos que admitiam eram o batismo e a Eucaristia. Para eles, o indivíduo podia estabelecer a sua própria doutrina com Deus. E o luterismo, bem, foi uma doutrina religiosa que defendia a salvação pela fé. Seus seguidores eram chamados de protestantes, nome esse proveniente do movimento do protesto ocorrido na época da Idade Média. Movimento esse baseado nas teses do seu líder, o nosso Martinho Lutero, onde os luteranos acreditavam que a salvação era alcançada mediante as atitudes das pessoas, somadas à paixão e à morte de Cristo em expiação pelos pecados dos homens. Mas se a doutrina luterana em que acreditava, meus amigos, eles acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus e que a mesma deveria ser lida cautelosamente e interpretada por todos. E tem mais, eles dedicavam os domingos para irem à igreja. E a igreja luterana em que acreditava? Bem, ela acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus e a única base sólida para qualquer doutrina, existindo assim um só Deus, Criador de todas as coisas. E todos eram para eles pecadores, isso mesmo, por natureza, e que precisavam serem salvos. Ninguém podia ser salvo com suas próprias obras. O nosso Jesus Cristo, sim, o Filho de Deus, que veio para a terra como homem para sacrificar-se na cruz, para dessa forma pagar todos os nossos pecados. E a salvação, segundo eles, vinha da fé. E Deus sempre perdoa os pecados quando alguém se arrepende verdadeiramente. E a igreja anglicana? Bem, a igreja anglicana surgiu na Inglaterra. Ela renunciou à autoridade papal e voltou a ser independente de Roma através do ato do parlamento. Isso aconteceu por volta de 1534, iniciando a série de eventos, como sabemos, conhecidos como a Reforma Inglesa. Naquele período, o rei Henrique VIII decidiu romper definitivamente com a igreja. Amigos, ele queria sim divorciar-se da esposa
e se casar com sua amante. Ele era casado com Catarina de Aragão. Eles tiveram no período 6 filhos. Contudo, apenas um sobreviveu, que era uma menina. E a sua preocupação era grande com relação ao seu trono. E como se encantou por Ana Bolena, uma jovem educadora, ambiciosa, culta, resolveu pedir ao Papa o seu divórcio. Contudo, o Papa Clemente negou-lhe e ainda se recusou a abençoar a segunda união. E o rei não pensou 2 vezes, estava inebriado pela paixão, e assim cortou as relações com Roma, tornando-se o chefe da nova igreja. E as suas características da igreja anglicana? Bem, vamos lá. Fundamento da Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento, como meio de salvação, valorização da tradição apostólica, aceitação do credo niceno e do credo dos apóstolos, a prática dos 7 sacramentos, que são batismo, penitência, eucaristia, confirmação, casamento, ordem religiosa e unção dos enfermos. Episcopado adaptado a cada país onde estava representado. E o anglicanismo tinha muito respeito a Maria, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus. E quais foram as mudanças mais significativas? Bem, vamos lá. A eliminação da obrigação do celibato sacerdotal, admissão do sacerdócio. Gente, é história, meus amigos, tem muito mais história. A Igreja Católica Romana passou a ser a Católica Reformada. Eles fizeram parte do movimento reformista. E tem uma coisa, o anglicanismo não se diferenciava muito do catolicismo. Era como se fosse o catolicismo sem a presença de um papa. E no lugar do papa era quem? O rei Henrique VIII, que teve sua vida de luxúria, sua busca de um filho para que pudesse herdar o seu trono. Com muito sucesso, mas o anglicanismo ganhou realmente uma força, uma determinação, uma identidade própria, ou seja, definitiva, com Elizabeth I, a filha do nosso Henrique VIII, com Ana Bolena, que assumiu o trono com muita garra, determinação, fazendo um belo reinado. Casamento? Não teve. Ela tinha receio de não poder comandar, ficar apenas de forma figurada. Ela queria, sim, governar. Que pena que seu pai, na sede de ter um filho, um homem, não identificou essas características tão marcantes na sua filha. E de forma inteligente, ela agregou o anglicanismo a elementos do calvinismo. Meus amigos, a história do rei Henrique VIII tem muita coisa que não deu muito para falar, mas vale a pena ler. A leitura nos faz crescer. Toda vez que você lê um livro, você não será mais o mesmo. Você terá algo mais, alguma coisa acrescida. Se gostou, no final do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Isso é importante. E outra coisa, nós temos muitos vídeos. Olha as playlists, né? Ela está repleta de história, tá bom? Um grande beijo para vocês e o nosso muito obrigado de coração.